nesse tempo eu fazia teatro no Colégio Diocesano, e aí, Anderson, lá na 8ª série, eu fazia parte do grupo de teatro e o colégio ia montar uma peça chamada A Canção de Assis. E nessa peça, A Canção de Assis, aparece São Francisco. A história é uma peça infantil, um menino perde o seu burro, um burrinho, ele vai procurar o seu animal de estimação, encontra São Francisco no meio do caminho e São Francisco vai ajudá-lo a encontrar o seu animal. E aí a história é linda, Sim. é infantil, mas é uma história profunda, bonita mesmo. E aí tem um determinado, não sei se o pessoal que está acompanhando a gente sabe disso, mas tem uma coisa chamada leitura de mesa antes dos ensaios. O que é leitura de mesa? O diretor distribui os textos da peça para todos os atores, eles sentam numa mesa como a gente está aqui, e cada um vai ler um personagem aleatório. E esses personagens vão sendo trocados. O diretor vai vendo como cada um lê cada personagem, e aí o diretor, depois disso, vai dizer: Anderson vai fazer esse personagem, Gabriel, Ah, é assim, Jefferson né? vai fazer esse personagem e tal. Entendi. Quando chegou a hora de eu fazer a leitura de São Francisco, como era nesse tempo em que eu estava meio arredio, a igreja, a religião e tal, eu fiz debochando. E foi? Assim, fazendo de qualquer Sim. jeito. Eu não queria fazer São Francisco porque achando aquela coisa piegas, um santo medieval, Hum. que besteira, não sei o quê, aquela coisa adolescente. E aí eu fiz bem. Quando terminou, a minha professora Maria Alves disse: Gabriel, você não fez bem, Francisco. E eu queria que você fizesse de novo. Aí eu fiz novamente. Quando terminou, ela disse: tá resolvido, você vai fazer Francisco. Anderson, eu fiquei tão irritado com aquilo. Tão irritado com Deu aquilo, eu tudo queria errado o plano, né? matar a Maria, assim, né? Maria Alves, uma grande atriz, diretora lá de Caruaru. Quando ela disse: você vai fazer São Francisco, eu fiquei com aquilo, poxa Ela vida. percebeu que tu tava... Eu acho que ela percebeu na primeira leitura que eu estava debochando, que eu não Isso. estava nem aí, mas ela sempre dizia que, e é o meu temperamento, né? Ela dizia isso: quando você resiste a alguma coisa, geralmente é porque você quer isso e você vai fazer bem. Aí na segunda vez que eu fiz com menos resistência e eu acho que ela percebeu que tinha ali um potencial. Entendi. Como ela disse que eu ia fazer São Francisco e eu tinha que fazer porque eu adorava fazer teatro, Aí, né? aí eu pensei: vou pesquisar a história desse homem porque eu vou ter que fazer bem, né? Vamos fazer direito agora, né? Vamos embora fazer direito a esse negócio. Aí, Anderson, pelo amor de Deus, eu mergulhei na história de São Francisco. E ele me acabou. Eita, Aí pronto. ele me venceu, porque quanto mais eu assistia Irmão Sol e Irmão Lua, quanto mais eu lia as histórias de São Francisco, as biografias dele, mais aquele homem me dava uma rasteira atrás da outra, uma rasteira atrás da outra. E aí eu fui percebendo que na história de São Francisco eu vi a história de Jesus. Isso para mim foi uma coisa absurda, porque qual era a minha impressão? É que a história de Jesus era linda, mas tinha ficado lá, há dois Uhum. mil anos atrás. Entendi. Não era mais Entendi. possível viver desse Viver. jeito hoje. Ah, que ilusão viver o evangelho hoje. Quando eu comecei a ler São Francisco e vi aquele jovem, porque São Francisco começou com 24 anos de idade, 22 anos de idade. Quando São Francisco começa com 24 anos de idade a viver, como ele dizia, sem glosa, ou seja, sem água com açúcar, sem superficialidade, o que está escrito eu vou viver, São Francisco se torna como Jesus. Tanto que recebe os estigmas, é o primeiro estigmatizado da história da igreja, e o título que São Francisco tem da igreja é nada mais, nada menos do que Alter Christus, o outro Cristo. Veja, é o único na história da igreja que tem essa lapa de título, né? Porque assim, o Ô, cara ser chamado de outro do Cristo Cristo? não é brincadeira, né? Não. É um senhor título. Quando eu, então, comecei a ler Francisco, ler copiosamente, sem parar, sem parar, sem parar, me apaixonei por ele, fiz a peça, fiz muito bem, né? Olha Foi, aí. foi muito legal, assim, a repercussão foi muito boa nos festivais, a gente ganhou muito prêmio, foi muito Que legal, massa. muito legal mesmo. E São Francisco me trouxe de volta para aquele Jesus revolucionário. Porque também São Francisco foi um homem que, na sua época, fez uma grande revolução. Para você ter uma ideia, Anderson, eu sou um leitor assíduo de Francisco, inclusive sugiro a todo mundo que está vendo a gente, não deixem passar esta vida sem ler um livro chamado O Irmão de Assis.
de Inácio Larrañaga. Leiam O Irmão de Assis. Esse livro é fantástico. Olha, um católico que passe essa vida sem ler O Irmão de Assis não fez tudo. Tem que ler, tem que ler. Eu não sou, confesso que não sou muito bom de leitura, né? É difícil ler, mas eu comecei a ler um livro de Francisco. Quando terminar aqui, eu vou mostrar a você qual é. Não sei se você já leu, porque eu não tô lembrado do autor agora. Mas eu comecei a ler. Quero ver. Comecei a ler ele, vou também depois ler Agostinho, né? Vou começar a ler, mais. Uma das coisas, veja, é bonito você perceber na história de Francisco como ele transformou uma cidade, Assis no caso, e o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Anderson, os biógrafos de Francisco dizem que quando ele deixou os bens, né, e a casa dos pais e foi morar com os pobres e nos bosques de Assis, os homens começaram a deixar tudo, né, São Bernardo, São Leão, né, esses homens começaram também a deixar tudo. Para você ter uma ideia de onde a coisa chegou, aquilo que a gente chamaria hoje de a Câmara de Vereadores de Assis foi falar com Francisco pedindo a ele que não recebesse mais os homens porque a cidade estava acabando. Eita, os homens estavam todo indo embora, entendeu? Assim, estavam deixando os negócios, o dinheiro, os trabalhos. Alguns queriam deixar a esposa, os filhos. Porque São Francisco exerceu um poder de atração enorme, né? E é isso. Quando Jesus diz, quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim, é a verdade. Quando nós vivemos como ele atrai todos a ele. Mas enfim, essa foi então um pouco a minha experiência lá na infância, né? Lá em São Caetano, na infância missionária, depois no teatro, um tempo em que eu fiquei numa certa resistência. Felizmente, tive essa oportunidade de, com Francisco, com Jesus dos Evangelhos, com a vida dos primeiros cristãos, retomar. E, sem dúvida nenhuma, para mim tem uma experiência que foi fundamental, que foi a minha experiência da Crisma.